Estamos de volta com a nossa aula de psicanálise e legislação, abordando alguns aspectos legais para o exercício da profissão. A psicanálise é, sobretudo, uma pesquisa sobre o conhecimento do funcionamento mental, e não mais, a rigor, um tratamento médico ou de outra espécie. É um método de pesquisa, a longo prazo, para proporcionar ao analisando um maior conhecimento de si mesmo. E esse método ele se realiza na experiência da relação entre analista e analisando, através dos fenômenos transferenciais e contratransferenciais. Bem, a formação em psicanálise não se trata de um título, tampouco de uma nomeação concedida. Trata-se de um trajeto ético, um grande desafio, onde se experimenta a falta, a castração e a construção do desejo do analista. Segundo Freud, a formação do analista se dá sobre o tripé análise pessoal, conhecimento teórico e supervisão. Lacan, na proposição sobre o psicanalista da escola, apresenta um princípio. O psicanalista só se autoriza de si mesmo. Isso não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação. Ela pode fazê-lo por sua própria iniciativa. Vejamos, a psicanálise ela nasceu em 1890 por meio de Freud, conforme todos nós sabemos, um médico que acabou por descobrir que a maioria dos problemas dos seus pacientes eram de origem cultural. E assim eles reprimiam seus desejos, suas fantasias, sobretudo os desejos sexuais. E por essa razão, o médico então passou a analisar essas pessoas, a fim de encontrar uma forma de libertar de tais preconceitos imposta pela cultura e educação recebidas. Nesse contexto, Freud ele não exercia a profissão de psicanalista, ele era médico, contudo ele associou as suas descobertas com a sua formação e desta forma e a partir dos seus trabalhos surgiu o termo psicanálise. E este, por sua vez, foi definido como um método de cura da alma por pessoas leigas sem que elas necessariamente fossem médicas ou religiosas. Assim sendo, nós entendemos que a psicanálise tem o objetivo de investigar o inconsciente, isso para compreender e considerar uma forma de tratamento para a pessoa buscando ajuda. Assim sendo, esses tratamentos visam ao livramento do indivíduo da associação de ideias ruins, a aceitação e compreensão de sonhos, de desejos e análise dos seus atos falhos. Legalmente falando, nós vamos dizer o seguinte: a psicanálise ela não é considerada uma profissão, e sim uma ocupação por muitas pessoas. Por esse motivo, existem ainda muitas discussões a respeito da legalidade da profissão psicanalista. Alguns defendem, inclusive, que se trata de uma ciência ou uma arte. Nesse contexto, outros chegam a dizer que se trata de algo maior que a ciência, uma vez que a psicanálise seria holística. Com relação ao fato de ser uma profissão ou não, para que a psicanálise fosse considerada formalmente como uma profissão, ela precisaria ter regulamentação própria. Assim sendo, existiriam regimentos com relação a direitos e obrigações, piso salarial, jornada de trabalho e normas declaradas de ética e conduta. No entanto, não é isso que se observa. E nesse contexto, portanto, a psicanálise não é considerada uma profissão regulamentada, mas sim uma ocupação com os devidos amparos legais para o seu efetivo exercício. Você conhece a CBO? Ela é uma classificação brasileira de profissões e ali está prevista a psicanálise e por ela, assim, ela é considerada uma profissão. E nesse caso, através de uma portaria do Ministério de Trabalho de 2002, a profissão de psicanalista é reconhecida e pode ser exercido em todo o território nacional. No entanto, é importante lembrar que, como profissão, um profissional da área de saúde mental como psicanalista apresenta algumas restrições. Nem sempre elas são esperadas por quem vai procurar esse tipo de ajuda. Nesse contexto, o psicanalista não pode recomendar que pessoas atendidas por ele procurem um psicólogo ou médico ou algum outro profissional.
Nesse contexto, no entanto, ele pode recomendar terapias, regressão de memória, hipnose, reprogramação mental e até florais. Assim sendo, o psicanalista ele usa do seu conhecimento para ajudar pessoas. Além de cursos específicos para a área, aprende também consigo mesmo, já que o seu objeto de estudo muitas vezes é ele próprio. É importante lembrar desse tipo de restrição de trabalho porque nem sempre o público leigo sabe dessas questões quando vão buscar um psicanalista. Dessa forma que erroneamente consideram aquela pessoa um profissional da saúde. Uma vez de esperar receber no máximo florais, as pessoas vão às consultas com expectativas de encontrar um profissional mais atuante e que nos ensine a entender o que se passa em nossas mentes. Juridicamente falando, existem algumas contradições e pontos de vista sobre a atuação da profissão ou ocupação de um psicanalista. Alguns defendem que um psicanalista precisa ser formado em psicologia, medicina ou psiquiatria. Nesse contexto, qualquer uma das áreas que estudam a saúde mental para poder exercer a profissão de psicanalista seria mais adequada segundo essa linha de pensamento. Isso porque quem considera a psicanálise como profissão precisa obedecer esses critérios. Por outro lado, para outras pessoas, ela é livre. Nesse contexto, a psicanálise pode ser exercida por qualquer outro profissional. Assim, advogados, arquitetos, administradores de empresa, professores e outros ramos do conhecimento podem se tornar psicanalista. Isso vale para qualquer pessoa que tenha completado um curso de licenciatura ou graduação. Nesse contexto, o que Freud queria quando descobriu e começou a aplicar a psicanálise em seus pacientes era, em parte, diminuir as dores da alma. Dessa forma, elaborar uma maneira de fazer com que as pessoas pudessem descobrir em si mesmos os males. Assim, a partir deles e por meio deles, descobriria-se a cura. No entanto, o caminho ainda é longo até que possamos afirmar se psicanálise é profissão ou ocupação. De todo modo, essa se torna uma questão parcialmente secundária. Isso porque é possível trabalhar com psicanalista e receber pelas consultas normalmente, independente do consenso ou não com relação a este tema. Cabe ao profissional da área, ou seja, aquele que exerce a profissão de psicanalista, avaliar e estudar os comportamentos mentais e emocionais. Isso com a finalidade de analisar, tratar, educar e orientar grupos ou indivíduos. Assim, ele vai auxiliar na adaptação do indivíduo ao meio, usando como objeto de estudo a própria pessoa. Esta é a realidade legal da psicanálise e dos psicanalistas no Brasil. Muito embora a psicanálise não seja uma profissão regulamentada e não tem necessidade alguma de ser, no entanto, tem amparo legal suficiente para atuar e para ser exercida como uma ocupação de elite. Tem uma relação de compatibilidade lógica com as ciências e uma epistemologia científica e histórica muito bem estruturada e reconhecida internacionalmente. Ao longo desses 125 anos de existência, sempre de forma laica e livre. O que você precisa saber é que existe amparo legal para o livre exercício da psicanálise. Você também precisa saber que deve seguir os preceitos éticos instituídos pela sociedade psicanalítica a qual você esteja filiado. Você também não poderá se intitular doutor, a não ser que você tenha doutorado, e que há restrições na prática da psicanálise, não devendo os psicanalistas utilizar as técnicas utilizadas por psicólogos durante as suas análises, sob pena de você incorrer no exercício irregular ou ilegal. E você precisa saber que a sua formação deverá obrigatoriamente obedecer ao tripé psicanalítico de análise pessoal, do estudo crítico da teoria psicanalítica e supervisão de casos, ok? Cumprindo esses requisitos, você estará apto a exercer a psicanálise em todo o território brasileiro. Então, desejo a cada um de vocês muito sucesso, persistência e muita dedicação, pois é um longo caminho a ser percorrido, uma vez que a sua formação ela não termina com a entrega do seu certificado, mas perdura por toda a sua vida. Saudações psicanalíticas e até a próxima!
Fica com Deus.